É a parábola de um pai amoroso e bom, um pai que sai ao encontro de seu filho para restaurar, para trazer vida. E nós vamos ler então a partir do verso de número 25. Lucas capítulo 25, verso de número 25. Nós lemos a semana passada, capítulo 15, verso 25, perdão, capítulo 15, verso 25. Nós lemos a semana passada até o verso de número 24, é uma parábola bem conhecida. Nós vamos ler a partir do verso de número 25 agora. Lucas capítulo 15, verso 25 diz assim: Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Agora rogamos que a Tua doce voz venha falar ao nosso coração. Senhor, que não seja aquilo que eu preparei, mas seja aquilo que o Senhor quer falar na Tua igreja. Que seja, ó Deus, a Tua voz a falar no mais íntimo do nosso coração, trazendo a realidade, ó Deus, de quem somos, de quem Tu és e daquilo que o Senhor está fazendo e deseja fazer sobre a nossa vida. Sê conosco e que todos nós possamos nos sentir como alvo da Tua palavra. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, essa parábola é uma parábola muito especial e nós começamos a semana passada, quero dar continuidade. Antes de só falar sobre ela, deixa eu pedir desculpa rápido. Alguns irmãos que estavam no domingo viram, nós tivemos um problema no som, e por causa do problema no som, tivemos que desligar essas duas caixas, elas estão no processo de manutenção, então por isso ligamos essas outras duas, e por isso que o som está um pouco bagunçado. Então releve isso, nós estamos aí só até amanhã. Ainda amanhã vai ter que descer essas caixas para arrumar as duas que estão em cima, para que por isso que o som está um pouco desregulado, estamos aí tentando adaptar. Semana passada nós começamos a falar nesse texto, e falamos um pouco sobre o filho mais novo, que desejou a morte do seu pai. Eu nem cheguei a fazer menção a respeito disso, mas naquela época, quando um filho pedia a herança para o pai, o que ele estava dizendo, na verdade, para o pai era: eu quero aquilo que me pertence, e o que me pertence eu só vou adquirir quando o Senhor morrer. O Senhor está demorando demais para morrer, então em meu coração eu desejo que o Senhor morra, para que eu tenha liberdade, porque eu quero ter liberdade. O pai então, sabendo que não adiantava reprimir o filho, vende parte dos seus bens, dá o que é por direito de herança do filho mais novo, e esse menino vai embora. A palavra do Senhor Jesus, uma parábola que o Senhor está contando, diz que ele gasta todos os seus bens vivendo dissolutamente, e então volta sem nada. A palavra do Senhor chega a nos dizer que ele tem desejo de comer os alfarrobas que os porcos comiam. Queridos, deixa eu comentar rapidinho algumas coisas que não deu para comentar a respeito do contexto histórico da época. Os judeus, eles não comiam porcos, e eles nem sequer criavam porcos. Um judeu ortodoxo, um judeu de respeito, não tinha contato com porco, porque porco é sempre sinônimo de coisa imunda para ele. Então ele não tinha contato com porcos.
quando Jesus, contando essa parábola, diz que aquele jovem foi trabalhar para alguém, cuidando de porcos, o que o Senhor estava dizendo é que o mundo colocou ele no pior estado que poderia alguém chegar. Ele teve que ficar no meio dos porcos, e a Bíblia diz que ele desejou comer o que os porcos comiam. Essas alfarrobas é uma planta muito comum na região de Israel. Ela parece um pouco aquela, eu não sei o nome, tem um mato que cresce, e você, quando deixa ele crescer bastante num terreno assim abandonado, ele fica grosso, parecendo uma cana de açúcar, só que não é cana de açúcar, é um mato mesmo. Quem já viu isso? Quem é do interior já viu, né? Já viu como é? Oi? Nós chamamos de arapiê. É parecido com aquilo, é um mato grosso, e ele vai crescendo, crescendo, e ele fica assim, grosso aquele mato. Esse mato, eles pegam e trituram essa cana, como se fosse uma cana, mas não é cana de açúcar, não dá para você chupar, tritura ela e faz bolotas e dá para os porcos comer. Mas a Bíblia diz que nem isso era dado para ele. Veja o estado que o mundo coloca alguém que se encanta com o pecado e abandona a casa do Pai. Coloca essa pessoa no estado de humilhação tremenda. E então esse filho, caindo em si, voltou para a casa do pai. E nós falamos a semana passada sobre o processo de restauração. Deixa eu só recapitular bem rapidinho. Nós falamos sobre o processo de restauração, de celebração que o pai faz. A Bíblia diz que o pai sai correndo ao encontro do filho. Nós falamos que isso era uma postura de indignidade para um homem, um ortodoxo, um judeu correr. Ele estava tomando sobre ele todos aqueles olhares de julgamento sobre o filho, tomando sobre ele. E ele manda trocar as vestes. Roupa suja era sinônimo de pecado, ele coloca vestes limpas. Ele manda colocar um anel, a segunda coisa que ele faz. Anel era sinônimo de autoridade. Todo mundo que tinha autoridade recebia um anel para poder governar. Um governador tinha um anel. O anel era sinônimo de autoridade. E ele coloca sandália nos pés, que sandália, só usavam sandálias quem era livre. Escravo andava descalço. E ele faz uma quarta coisa, ele diz: mate um bezerro, vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. É interessante, porque se você olhar a pulsação, esse rapaz tem pulsação, se você olhar se ele está respirando, esse rapaz está respirando, mas quando o pai diz que ele estava morto, não é porque ele não tinha mais vida nele, é porque qualquer homem e mulher que vive no pecado, longe da presença do Pai amoroso, que é Deus, essa pessoa está morta espiritualmente. Agora ele está revivendo, tinha se perdido e foi achado. Começa-se uma grande festa, porém, no meio da festa, chega o irmão mais velho. O irmão mais velho estava no campo trabalhando. A Bíblia não diz a distância, ele estava cuidando de uma parte da fazenda, dos bens do pai. E ele vem, e de longe ele vê luzes, ele vê festa, ele ouve música, ele vê alegria na casa, e ele diz: calma, não é período de festa, não é um período de celebração. O que é que está acontecendo? Ele não entra, ele não procura o pai, ele procura um empregado. E ele pergunta para esse empregado o que é que está acontecendo dentro da casa. E quando ele pergunta, a resposta do empregado foi: o seu irmão voltou para casa. E porque seu irmão voltou, o seu pai está fazendo uma grande festa. Queridos, normalmente quando narramos essa parábola, esse irmão mais velho, ele fica assim, excluído, fica um pouco de lado. O irmão mais novo, nós falamos sobre a graça, sobre arrependimento, sobre perdão de Deus, sobre restauração. Nós falamos até sobre a postura do pai, que aqui simboliza Deus no processo de restauração, mas nós quase não pontuamos algumas coisas a respeito do irmão mais velho. Mas veja a importância que esse homem tem nessa história que Jesus está contando. Jesus está contando uma história para os fariseus.
E deixa eu contextualizar os irmãos rapidamente. Jesus conta 3 histórias no capítulo de número 15 de Lucas. Os fariseus chegam e começam a criticar Jesus, dizendo: você come com pecadores, você come com publicanos, você recebe prostituta num banquete, você deixa a prostituta lavar os seus pés, o que o Senhor está fazendo não é digno, o Senhor aceita os pecadores de uma forma estranha. E Jesus então começa a contar 3 parábolas, e falando nas 3 parábolas sobre a alegria da restauração. Ele conta a primeira parábola dizendo: uma mulher perdeu uma moeda, e quando ela encontra, ela faz uma grande festa. Ele conta uma segunda parábola, na verdade da mulher é a segunda. Ele conta uma outra parábola de um pastor de ovelhas que perdeu uma ovelha, e quando ele encontra, ele faz uma grande festa. E ele conta uma terceira parábola, e ele diz: olha, um pai tinha 2 filhos, um mais novo saiu de casa, e quando voltou também houve uma grande festa, porém, o filho mais velho não conseguia se alegrar. Deixa eu contar rapidamente algo para vocês. Parábola, eu até lembrei aqui de uma história. Dizem que Jesus não gosta de futebol, porque Jesus falou assim, arranque a trave dos seus olhos, ou seja, jogue fora, para de ficar olhando para a trave, viu, Sandro? Ele falou assim: lance a rede no mar, e ele contou um monte de parabola. Ele mandava parabola. Na verdade, a parábola é uma história contada, não é uma história real. É uma história que pode ser real, mas que pode também não ser real. É uma história que pode ser inventada, porém com fatos possíveis de acontecer. Por exemplo, é muito possível um pastor de ovelhas perder uma ovelha e encontrar. É muito possível uma mulher perder uma moeda e encontrar e festejar por encontrar essa moeda. E essa história o Senhor conta, e agora ele está dando ênfase para 2 personagens, 2 tipos de filhos que vivem próximo ao pai. O mais velho é o personagem que nós queremos abordar hoje. Vejam a importância desse filho mais velho. Do verso 11 ao verso de número 12, nós vemos algo interessante. Olha aí na sua Bíblia, diz assim: Jesus continuou, agora ele vai contar a terceira parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. A Bíblia diz que o pai repartiu para os 2. A Bíblia não diz que o pai só deu para o filho mais novo, deu para os 2. Porém, o mais velho continuou demonstrando lealdade ao pai, ficando em casa, servindo e trabalhando. Quando nós olhamos para o verso de número 25, nós vemos que ele era um homem trabalhador, isso também é uma virtude. Quando nós olhamos para o verso 29, nós vemos que ele era fiel, e ele diz: olha, eu sou fiel em tudo que o Senhor me pede. O pai podia contar com ele nunca tinha desobedecido o pai. Agora, quais foram os fracassos na vida deste homem? E é sobre isso que eu quero trabalhar um pouco mais com vocês hoje. Em primeiro lugar, eu nem coloquei os slides lá, tive um problema aqui no computador, então nós vamos aqui direto. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu vejo como um fracasso na vida deste homem está no verso 25 e 26. Olha comigo na sua Bíblia, acompanhe comigo, o verso 25 e 26 diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. O que é isso que está acontecendo? Primeira coisa que eu vejo na vida deste homem, desse jovem, é que ele não compreende o significado espiritual do que estava acontecendo. Ele vê tudo, ele enxerga tudo, ele vê o processo de restauração, ele vê o pai perdoando, mas ele não consegue avaliar toda aquela situação espiritual. Ele não conseguia compreender que estava havendo uma restauração. Ele vê festa, mas ele não vê que o motivo da festa é a restauração do irmão mais novo. Ele não vê que o motivo da festa é a volta de um filho perdido da casa do pai. Ele não aceita entrar naquela festa. A Bíblia diz, indignando-se, não queria entrar. Ele não conseguia aceitar que o pai poderia perdoar um filho que estava errando tanto. Queridos, essa é a imagem que o Senhor está trazendo
para aqueles filhos que nasceram, cresceram e permaneceram na casa de Deus, mas não saíram. Porém, quando vem alguém que cresceu, saiu, pecou, falhou, volta para a casa do Pai, não consegue celebrar, não consegue se alegrar com a restauração, porque só olha o erro, a falha e o pecado daquele filho que saiu. Sabe quantas vezes isso acontece também conosco? Não compreendemos o significado espiritual daquilo que o Senhor está fazendo. Não compreendemos a festa que deve ter aqui no meio da igreja, quando o Senhor está celebrando no céu por um pecador que se arrepende. A segunda coisa que eu vejo, verso de número 27, olha aí na sua Bíblia, diz assim, o 27 e o 28. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. A segunda coisa que eu vejo é que ele não somente não entendia o que o pai estava fazendo, ele também não conseguia se alegrar com a restauração do irmão. Ele tinha guardado sua ira por tanto tempo, por tantos dias, semanas, meses, ou quem sabe até ano, de tal maneira que ele não conseguia entrar para dentro da casa. Mas, ao quebrar a comunhão com o irmão, ele não quebra somente essa comunhão com o irmão, ele quebra também o vínculo e comunhão com o pai. 1 João capítulo 4, verso 20 diz assim: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? O que o Senhor está demonstrando aqui nessa parábola é que os filhos da casa de Deus, que não conseguem se alegrar quando alguém volta para casa, não consegue ter comunhão com essa pessoa, não consegue liberar perdão para essa pessoa, não consegue liberar graça para essa pessoa, não consegue se alegrar com essa pessoa, não se alegrará também com o Pai, porque essa pessoa que rompe um vínculo horizontal, também está rompendo um vínculo vertical, porque, queridos, o vínculo que nós temos com os nossos irmãos é reflexo do relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Porque quando nós nos relacionamos com o nosso Pai, nós entendemos o coração alegre, festivo, perdoador do Pai, e também somos capazes de nos alegrar, de festejar e de perdoar os nossos irmãos. Quando nós entendemos o coração do Pai, nós somos capazes de perdoar aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, aqueles que ferem, aqueles que falham, aqueles que pisam, aqueles que escorregam. Mas Ele, quando rompe esse relacionamento horizontal, Ele também está rompendo um relacionamento vertical, e nós vamos ver isso. Ele não conseguia se alegrar com os momentos bons agora, de um recomeço do relacionamento do irmão com o pai. E é interessante que Jesus não diz que o filho mais novo gastou o dinheiro com a prostituta. Quem diz isso é o filho mais velho. Olha aí na sua Bíblia, olha aí, veja de novo. Verso 26. Chamou um dos empregados, não, 26 não, perdão, vamos olha lá no comecinho da parábola, verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Olha o verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desfreada. É assim que diz a Nova Almeida atualizada. Algumas outras versões dizem assim: e desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Qual Bíblia fala dissolutamente? 1, 2, 3, algumas falam dissolutamente. Mas a Bíblia não diz que ele gastou com prostituta, diz que ele gastou de uma forma sem pensar, desfreada, gastando de qualquer maneira. Talvez até tenha gasto com prostituição, mas Jesus não diz isso contando a história.
Quem diz isso é o irmão que está julgando. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, e o Senhor nunca transgredir um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Deixa eu te falar algo. O bezerro gordo é mencionado 2 vezes, quando o pai diz, mata o bezerro gordo, e aqui de novo, mata o bezerro gordo. O bezerro gordo era um bezerro especial que eles guardavam para matar numa das 7 festas do povo judeu. Não vou falar qual, senão a gente vai ter que gastar tempo nela. É uma festa especial, então havia um animal que eles guardavam, um bezerro especial, para o momento de adoração, de maior celebração na cultura judaica. Aí o pai vai lá e diz assim, aquele bezerro do momento da maior festividade é agora. O dia da festa e da alegria não vai ser só o dia lá, mas vai ser agora, quando esse filho volta arrependido para a casa do pai. E ele manda matar esse bezerro, e o irmão fica indignado e diz, ele gastou tudo, e ele começa a julgar o irmão. Ele não foi junto, talvez ele ouviu notícias, mas ele não sabe como o irmão gastou, e ele começa a julgar, e ele começa a dizer, e ele não só julga aqui dentro, mas ele começa a falar. A Bíblia mesmo diz que a boca fala o que está cheio o coração. Quem diz isso é o irmão, não é Jesus contando a parábola. Queridos, quantas vezes nós também fazemos isso? Sabe, quando a festa do outro incomoda, você vê Deus restaurando alguém, você vê Deus usando alguém, e aquilo te traz algum incômodo, porque você olha e diz assim, caramba, esse cara é um pecador, como é que Deus pode prosperar ele e não me prosperar? Como é que Deus pode abençoar a vida daquele homem? Como é que Deus pode usar aquela mulher? Como é que Deus pode abençoar aquela família? Eu nunca saí da casa do Senhor, e olha aqui a minha vida, e olha a vida dele, olha a diferença. E aí começamos a julgar, e começamos a falar aquilo que nós estamos interpretando. A terceira coisa que eu vejo é que ele começa a se comparar com seu irmão. Ele começa a comparar a vida dele. Ele começa a dizer, olha esse seu filho que fez, olha eu que faço. Olha, ele foi embora, ele gastou, eu fiquei. Olha, ele não foi fiel, eu fui fiel, eu sou fiel. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Saiba que cada um de nós temos um lugar especial no coração do Pai. Cuidado com o seu coração. Cuidado para que o seu coração não se encha de um desejo de comparação, de olhar e dizer, por que esse tem e eu não tenho? Ou até de dizer assim, não, eu tenho, mas o outro não tem, de começar a comparar. Queridos, é muito comum isso. É muito comum isso numa família. Você pega irmãos e algumas vezes até o próprio pai começa a comparar, né? Ó, seu irmão está indo melhor na escola do que você, ó, fulano tem mais facilidade. Queridos, esse é um problema de uma família muito grande. Há muitas comparações. Só que o nosso Deus não faz isso conosco. O nosso Deus nos dá talentos diferentes para a glória dele. Talentos diferentes para a honra e o louvor dele. Ele entrega ministérios diferentes. O Alan tem um ministério diferente do meu ministério, que é diferente do ministério do Bruno. Mas o ministério do Bruno com o ministério do Alan, com o meu ministério, serve juntos para a glória do Deus Altíssimo. E quando nós começamos a comparar, muitas vezes vai surgindo lá no fundo uma inveja. E mesmo que algumas vezes nós não consigamos reconhecer isso, isso é uma realidade. E deixa eu falar algo, mesmo que algumas fiquem chateadas, isso muitas vezes é pior ainda no meio das mulheres. Há uma comparação tão grande, algumas vezes no meio das mulheres. Você quer ver, por exemplo, a festa de casamento. Festa de casamento, algumas vezes, os maridos não entendem quando a mulher diz assim, eu não tenho vestido para ir no casamento. Aí você olha assim no guarda-roupa e tem 4, 5, 6, 7 vestidos, alguns de festa, e fala, por que não tem?
Mas quando você descobre, não é que ela não tem, é que ela não tem para ir naquele casamento, porque um já foi num casamento, o segundo foi no outro casamento, o terceiro foi no outro casamento, agora nesse quarto casamento não pode repetir o mesmo vestido. E sabe por que não pode repetir o mesmo vestido? Porque uma outra mulher está vendo qual foi o vestido que ela veio no outro casamento. A maioria das mulheres sabem disso. E elas lembram disso, e elas decoram isso. Elas até comentam, algumas delas comentam. Elas falam assim, fulano, está vendo? Todo casamento tem aquele vestido. É só ter um vestido, é só tirar do guarda-roupa que o vestido já diz, já sei, vou para a festa. Muitas vezes isso acontece, mas não é só com mulheres. Isso acontece com homens. Mas algumas vezes isso é tão lá dentro que a gente nem percebe, e o Senhor estava dizendo isso para os fariseus, cuidado, porque vocês têm algo especial que eu dei para vocês, têm a minha palavra, a minha revelação, e vocês estão se comparando aos pecadores, vocês estão dizendo, olha Senhor, você anda com os pecadores, mas vocês precisam valorizar aquilo que vocês têm. Queridos, essas comparações vão gerando em nós ciúmes, e algumas vezes até inveja. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando você olha para a Bíblia, você vê em Gênesis que a inveja foi a causa do primeiro homicídio registrado na Bíblia. Caim matou Abel. Quando você olha para a palavra de Deus em Gênesis 37, você vê que a inveja foi a causa dos grandes problemas na família de Jacó. Porque os irmãos invejavam José, fizeram tanta maldade. Quando nós olhamos para 1 Samuel, nós vemos que a inveja foi a causa da perseguição de Saul contra Davi. Estava com inveja das músicas, daquilo que diziam a respeito de Davi. Quando nós olhamos para Números 16, nós vemos que a inveja foi a causa da morte de Coré e de mais outros 400.000 homens. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós vemos que a inveja fez Sambalate se opor contra o trabalho que Neemias estava fazendo. Queridos, a inveja dos homens levou Daniel para a cova dos leões. A inveja tem sido algo destruidor desde o Antigo Testamento. E veja que esses textos que eu falei, são todos textos de inveja de homens. Eu comentei das mulheres, só para não deixar... Quando eu só frisasse homens. É terrível a inveja. É terrível quando isso toma conta do nosso coração. Isso é tão sutil e tão destruidor. A Bíblia nos diz que esse homem, esse jovem, o irmão mais velho, já não conseguia nem considerar o outro como irmão. Olha o que ele diz. Olha aí na sua Bíblia o que ele diz. Verso de número 30. Mas quando veio esse seu filho, ele não diz esse meu irmão, ele diz esse seu filho, ele é teu filho, ele não é meu irmão não, ele é bastardo agora para mim. A inveja fez com que ele fechasse o coração completamente para o irmão. Que coisa terrível quando isso acontece conosco, que trágico quando isso acontece conosco. A quarta coisa que eu vejo, que é dramático no meio da igreja, é que ele enxergava o pai como um senhor. E eu já estou quase encerrando, mas eu quero que você veja isso junto comigo. Olha o verso de número 29 novamente. Diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Ele enxergava o pai como um senhor. Ele se relacionava com o pai com trabalho. O filho mais novo, ele quebra a comunhão com o pai e sai da casa. Mas há uma tragédia que o Senhor relata aqui. O filho mais novo, ele vive longe. Ele quebra o relacionamento, ele vai embora. Mas os filhos mais velhos, ele permanece em casa, mas ele permanece em casa sem ter comunhão com o pai. O que o Senhor Jesus está dizendo, e que há muitas pessoas vivendo dentro da casa do pai, mas não tendo comunhão com o pai,
sem compreender o que o pai está fazendo, sem compreender o que o pai está direcionando, sem compreender o que o pai está dizendo, sem compreender que o pai está dizendo: filho, tudo que eu tenho é teu também. Ele estava reclamando do pai, ele estava dizendo: olha, eu não tenho, eu trabalho e eu não tenho. Ele estava dizendo: eu vivo dentro da casa, mas eu não tenho, eu sou como um servo, eu sou como um escravo. Ele não sabia desfrutar da comunhão, ele não sabia desfrutar das virtudes, ele não sabia desfrutar da presença do pai. Preste bem atenção nisso. Há um grupo enorme de pessoas que estão assim, que vive dentro da casa do pai, mas não conhece o coração do pai, que vive dentro da casa do pai, mas não se relaciona com o pai, que vive dentro da casa do pai, mas a única coisa que ouve do pai é algo que alguém diz quando abre a Bíblia e diz: nós vamos pregar. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Há um Deus que quer festejar com você e fazer uma festa e falar contigo e te guiar e te direcionar e se relacionar com você. O nosso Deus não é um Deus que está interessado no seu serviço, Ele está interessado na sua vida. Nós achamos muitas vezes que Deus está interessado no nosso serviço. Nós achamos muitas vezes que nós temos que trabalhar bastante na obra do Senhor para agradar a Ele. Ai, se eu ganhar bastante almas eu vou agradar. Ai, se eu servir bastante na igreja. Querido, deixa eu te falar algo. Se você servir muito na igreja, mas não se relacionar com o Pai, você está tão perdido quanto aquele filho que foi embora e viveu absolutamente. Estar na casa do Pai não é sinônimo de conhecer o Pai. Estar na casa do Pai não significa que você conhece o coração do Pai. Estar na casa do Pai não significa que você está se relacionando com Ele. Viver ou trabalhar para o Pai não quer dizer que você de verdade conhece o coração do Pai. Deus está muito mais interessado em se relacionar com você do que colher do fruto do seu trabalho. Um dia perguntaram para Jesus por que ele curou um paralítico no tanque de Betesda, e ele disse assim: sabe por quê? Porque o Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O filho não pode fazer nada que não vê o Pai fazendo. O que Jesus estava dizendo é: eu me relaciono tanto com o Pai que eu estou vendo o que o Pai está fazendo, e quando o Pai está fazendo alguma coisa, não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa o que for, o filho se envolve com aquilo que o Pai está fazendo. Deixa eu te contar uma ilustração bem rápida. Há algum tempo eu já contei. Algum tempo atrás, a minha filha Giovana, mais velha, ela está com 5 anos, e ela tinha mais ou menos uns quase 4 anos de idade. E aí eu estava em casa com ela, a Michele tinha saído, e só estava eu e ela. E eu resolvi, estava muito quente, o carro estava muito sujo, era um dia de folga, eu resolvi lavar o carro. Eu não sou de lavar carro, eu acho que eu só lavei aquele carro 2 vezes em 3 anos. Eu não gosto de ficar lavando carro, não. Mando lavar, R$15 aqui é mais barato. Agora aumentou um pouquinho, mas vamos lá. Aí eu peguei um balde para ela e peguei um balde para mim, e eu falei assim: eu preciso ter um tempo com ela, mas eu preciso jogar uma água no carro, mas eu vou aproveitar para brincar com ela. Então eu peguei a mangueira, estava um dia bem quente, aí eu trouxe ela para fora com um balde, com espuma, aquelas coisas para poder lavar o carro, e eu peguei a mangueira e comecei a brincar com ela e falei: olha a chuva, e joguei água para cima e corri. Aí ela correu também. Aí ela se molhou e falou: ah, papai, eu me molhei. Ela correu e pegou a mangueira e falou: a chuva, e jogou água para cima, e eu corri e ela correu. E aí nós ficamos: olha a chuva, ficou caro, né, esse negócio. Mas aí nós fomos brincando, aí eu peguei um pouco de espuma e joguei nela, ela pegou a espuma e jogou em mim, e nós fomos brincando, e a gente estava brincando. Até que chegou um momento que eu peguei e falei assim: filha, agora vamos lavar o carro. E eu peguei, eu não lembro bem o que eu pedi, eu acho que foi o para-choque. Algumas vezes quando eu conto, eu até peço para a pessoa imaginar a roda, mas foi um para-choque do carro, não lembro se foi a frente ou de trás. Eu falei assim: filha, lava isso aqui para o papai, que o papai vai lavar o resto, que ela achou que ia lavar mesmo. Aí eu peguei a espuma e lavei o carro, joguei água. Quando eu estava secando, vocês acham que ela deixou o para-choque limpinho? 3 anos e meio, quase 4 anos, não. Ela passou um pouco e ela foi atrás de mim, jogando água, espuma, e ela não lavou direito aquilo.
Aí o que eu fiz? Eu peguei a minha espuma, passei, minha esponja, passei, joguei água e limpei. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Quando Deus te chamou para a obra, para o ministério, quando Ele confiou na sua mão um dom e um talento, Ele estava te chamando, é uma ilustração, para lavar o carro com Ele. Ele não estava tão interessado na qualidade que você poderia deixar do carro limpo, tanto quanto estava interessado no desfrute do relacionamento com Ele. Preste atenção no que eu estou dizendo. A obra que Deus tem para fazer comigo como pastor, com você como líder, com você no seu chamado, é muito maior do que você pode fazer com a sua capacidade. O que Deus chamou para você viver é maior do que você pode viver com o seu conhecimento, seu talento. É como uma criança de 4 anos lavar o carro. Ela não pode entregar esse carro limpo, mas o pai que chamou tenha consciência disso, e o que o pai quer, o que eu queria, era me relacionar com ela, e brincar com ela, e desfrutar de um tempo com ela, e aquilo que ela não era capaz de fazer, eu iria fazer por ela. É a mesma coisa que Deus faz conosco. O que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, e do que nós podemos viver com o nosso talento, com o nosso conhecimento, com os nossos dons. É Ele quem faz o querer, o agir e o realizar. É obra de Deus, é Ele quem faz, é Ele que convence o homem do pecado, do mau caminho, é Ele quem faz a obra. Mas então, por que é que Ele me chamou? Deixa eu te falar, porque Ele te chama para se relacionar com Ele. Desde o começo, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. A gente está tão preocupado com o que a gente vai dar, com o que eu vou fazer, Deixa eu te falar um negócio, Deus não vai ficar mais alegre porque você ficou o dia inteiro limpando a igreja. Ah, mas não é importante isso? Não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que isso tem que ser resultado de um relacionamento. Jesus se relacionava, por isso dizia, o filho faz o que vê o pai fazendo. Você está entendendo? Aí então quer dizer que eu não tenho que evangelizar? Quer dizer que eu não tenho que cuidar da obra do Senhor? Não. Você tem que cuidar quando o pai diz, faça. Vai ali, vai aqui, faça. Porque muitos de nós, queridos, estamos fazendo o que o Pai não nos chamou. Estamos nos relacionando com Ele como esse filho mais velho. Olhando para Ele como um Senhor, dono, e nós como servos. Mas a palavra de Deus nos diz em Gálatas, que nós somos filhos da casa do Pai. Ele, apesar de ter tudo, vivia como um mendigo dentro da casa. Ele era um rico pobre. Ele nunca conseguiu servir e obedecer ao Pai por amor, por prazer, por satisfação. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu estou aqui, mas eu não tenho alegria aqui. Eu não tenho alegria. Sabe quando você está dentro da igreja e você diz assim, o que eu queria mesmo era o pecado, mas eu não vou pecar porque eu vou para o inferno, queridos. Nós devemos fugir do pecado, não por causa do inferno, mas porque o pecado rompe o relacionamento com Deus, que é santo, que é amoroso, que é relacional. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação. Há um Deus santo, há um Deus que quer falar. O nosso Deus não é um Deus que quer somente você aqui na igreja, bater num cartão num culto. Ele quer falar com você na madrugada, Ele quer falar com você durante o seu sono, Ele quer falar com você amanhã de manhã, Ele quer falar com você amanhã à tarde, Ele quer falar com você todo o tempo, Ele quer te guiar. A palavra dEle deseja ser lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. A quinta e última coisa para nós encerrarmos, eu acho isso maravilhoso. O nosso Deus é um Deus relacional. A gente confunde tudo. A gente confunde até um processo que eu já falei aqui na igreja. Nós achamos que quanto mais santo nós formos, mais íntimo também nós seremos. Isso não é verdade. A gente acha, não, se eu fizer bastante jejum, se eu me santificar, eu vou ser íntimo de Deus. Não é verdade. A verdade é, quanto mais íntimo, mais o Espírito Santo produz em mim frutos de arrependimento, e eu vou sendo transformado de glória em glória pelo Espírito à imagem de Jesus.
intimidade gera santidade. Santidade não gera intimidade. Você está entendendo isso? Por isso que ele falou, venha como você está, não permaneça, venha, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu mudar a sua vida. Você quer vencer os pecados? Não ache que você vai vencer sozinho. Abra o seu coração e diga, Senhor, me ajuda, produza em mim frutos de arrependimento e de santidade. Intimidade gera santidade, é esse o processo. A quinta e última coisa para nós encerrarmos, verso 28, eu quero orar com você. O Alan vai tocar? Cadê o Alan? Verso 28 diz assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Preste bem atenção. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O mesmo pai que saía ao encontro do filho mais novo para restaurar, é o mesmo pai que sai ao encontro do filho mais velho para se relacionar. Só que sabe o que é interessante? É que essa parábola termina aí, no diálogo do pai com o filho. Mas essa parábola não diz se o filho entrou ou não entrou. Essa parábola não diz se o filho se alegrou ou não se alegrou. Sabe o que eu entendo dessa parábola? Que o Senhor está terminando ela dizendo o seguinte: agora é com você. Você, filho, que está na casa do pai. Você vai entrar? Você vai se alegrar? Você vai festejar? Ou você vai continuar sem se relacionar? Eu quero orar com você. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Saindo o pai, foi ao encontro do filho.